Olá! O Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil no ano de 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Hoje, no programa Você em Pauta, nossa convidada é a psicóloga Elaine Reis e nós vamos conversar sobre essa prevenção que pode ajudar a salvar muitas vidas. O programa de entrevista do portal de notícias Araras em Pauta conta com o apoio da BR Óticas Araras. Você pode conferir as promoções nas redes sociais da BR Araras ou também pelo WhatsApp 19 99263 9275. Elaine, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar com a gente dessa entrevista. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, porque além de psicóloga, você também é ativista desse projeto, né? Que realmente tem como objetivo salvar pessoas. Tá ótimo. Obrigada, Manu, mais uma vez acompanhando a gente, né? Desde 2016, essa parceria que tem sido sucesso, né? Isso mesmo. Então, assim, para quem não me conhece ainda, né? O meu nome é Elaine, eu sou psicóloga desde 2012 e desde 2016 eu trabalho nesse projeto junto com uma amiga que visa a prevenção do suicídio aqui em Araras, né? O Setembro Amarelo ele já está no Brasil desde 2014, porém em Araras a gente começou em 2016. E a gente está até hoje, né? Cada dia mais tentando alcançar mais pessoas, empresas, jovens, né? Então a gente está com um trabalho bem firme em cima dos jovens em relação a isso, porque a gente acha que é de extrema importância, né? Valorização da vida é tudo. É isso aí. Elaine, conforme um estudo realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, 7,3% das mortes de jovens têm relação direta ao suicídio. Quais que são as medidas e as ações que podem ser tomadas para diminuir esse índice? Tá, como o próprio evento, né, do Setembro Amarelo ele já prega, conversar é a melhor solução. Conversar evita até 90% dos casos de suicídio, tentativa de suicídio. Então, o que a gente orienta principalmente em relação aos jovens, né, que estão passando por uma fase aí que... Vamos pensar nos adolescentes, né? Sim. Que eles passam por uma fase extremamente importante, que é uma fase onde é montada a personalidade, o caráter e tudo mais. E muita confusão, né? Questão hormonal, uma série de coisas. Então, eles precisam de uma atenção maior. E aí, eles estão deixando de ser criança, né? Para ser jovem. Eles não são... não é nem criança nem adulto. Isso. Né? E essa transição é muito complicada, né? Muito, muito. Porque, assim, tem questões relacionadas à pressão por parte dos pais em relação a estudo. Aquela questão de... Como que eu posso dizer assim, se encaixarem num determinado grupo social, né? Então eles têm muito isso de procurar se identificar com alguma coisa. Então, infelizmente, né, nesse processo todo aí, eles devem ser muito bem orientados até por essas questões relacionadas ao não se preocupar tanto com o que o outro está pensando. A gente tem que focar em comportamento deles também, né? Porque muitas vezes eles não são acostumados a determinados comportamentos, porém se comportam daquela forma para se sentirem presentes em um determinado grupo. Então, que nem eu disse, como o próprio evento diz, a conversa é a melhor forma, e uma conversa aberta, né, e tranquila, sem tabus, é a melhor forma da gente tentar diminuir esse índice. E tem assim como você apontar essas possíveis causas que levam, né, a esse aumento de suicídio entre os jovens? Na verdade, né, os próprios estudos já apontam a questão de transtornos mentais. Então, 90% dos casos em que a pessoa comete o suicídio, ela tinha algum transtorno mental. O uso de substância psicoativa, né, infelizmente a gente vê um número grande de jovens fazendo uso dessas substâncias. A questão comportamental mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente percebe um comportamento diferente e muitas vezes as pessoas subestimam esse comportamento nos jovens. E subestimar esse comportamento é um erro muito grande, porque a gente acaba deixando passar uma situação importante, o que acaba levando a isso também. E quando você fala, assim, dessa questão, né, de subestimar um ou outro, também é a questão da falta da conversa, né, Elaine? Sim, porque sim. se você tá, tipo, pré-julgando a pessoa a um comportamento, você não chegou e perguntou pra pessoa, por que você está com esse comportamento, né? O que levou você a ter esse comportamento?
A conversa e a quebra de tabu é muito difícil, né, entre famílias. Tem famílias que não se conversam, né? Mas como psicóloga, como que você pode orientar os pais a começar essa conversa? Como conversar? Tá, então vamos imaginar, isso daí eu sempre oriento os jovens e os pais quando a gente consegue fazer esse trabalho com eles juntos, né? Eu sempre oriento os pais a, primeiro, não subestimar. Então, assim, uma vez que o jovem chegou pra você e falou, começou a de repente deixar entender que quer sumir, postar foto em rede social, por exemplo, né, com mensagens de despedida, comportamentos diferentes do que a gente está adaptado. Qual que é a função dos pais aí ou das pessoas próximas? A gente fala pais pelo costume, né? Mas os responsáveis Sim. de forma geral, né? Que tem hoje até mesmo família... os amigos, né? Sim. Um ciclo de relacionamento dos jovens. Isso. Né? Então, assim, chegar e perguntar para essa pessoa, e não tem problema ser direto. Perguntar o que está acontecendo, o que ela está sentindo e, lógico, se dispor em ajudar. Porque não adianta só perguntar e não me dispor a ajudar. E aí falar abertamente. Então, assim, ó, se você está pensando nisso, em questões de ideação suicida e tudo mais, eu posso te ajudar. E se dispor para aquela pessoa. Se a pessoa não puder ajudar, então vamos supor que os pais estão vendo essa situação e estão preocupados. E aí acham que não pode ajudar. Leva para um serviço de saúde mental que lá vai ter um profissional que vai poder ajudar. Porque às vezes as pessoas, na hora da conversa, elas acham que é uma fase, que vai passar. E para quem está sentindo aquilo, não é só uma fase. Não é algo que vai passar amanhã ou depois. Até pela questão de resiliência. Algumas pessoas lidam melhor com umas coisas e outras com outras. Né? E tem gente que não é tão resiliente assim. Por isso que a gente tem que estar atento. E o pensamento suicida tem muito a ver com o sofrimento. Como identificar quando um adolescente ou um jovem está sofrendo? Geralmente sempre o sofrimento tem a ver com transtornos psicológicos? Na maioria das vezes sim, tá? Transtornos psicológicos, eu acho importante a gente falar que transtornos não tratados. Tá. Porque o transtorno, quando ele é tratado, o índice de suicídio diminui muito. Porque às vezes acontece da pessoa até não acreditar no processo de depressão, por exemplo. A gente vê muito comentário, né, em relação à depressão. Né? As pessoas não acreditam, né? Sim, então assim, acreditar nesse processo e levar para um cuidado relacionado à saúde mental. Porque o que vai acontecer? Vamos imaginar que esse jovem ele tem uma sintomatologia depressiva e os pais observam o comportamento dele, mas acham que é alguma coisa relacionada à adolescência, porque as pessoas associam muito, né, esse tipo de comportamento à adolescência. Esse jovem ele vai começar a se isolar, ele não vai querer ter muita relação com as pessoas, ele vai se sentir triste, sim, né? E algumas vezes a gente não tem acesso ao que ele está pensando, ao que ele está buscando, mas é importante que os pais se atentem a isso, porque muitos desses jovens eles sofrem influências externas, né? Então rede social, série, uma série de outros fatores externos que os pais têm que estar atentos para isso também, para poder identificar o que está acontecendo e fazer o acompanhamento desse jovem. É legal você ter falado da questão das influências, né, que levam. Fala pra gente mais abertamente quais são as influências que muitas vezes, às vezes o pai não consegue identificar e não sabe, mas que existe, né? Quais são essas influências? Você citou aí redes sociais, séries. De fato, a mídia tem esse poder de influenciar? Tem, né? Tanto pro bem quanto pro mal, eu sempre falo isso. A responsabilidade social que vocês têm, vocês da mídia têm, é muito grande. Então, um trabalho feito de uma forma correta vai ajudar a prevenir. Um trabalho feito fora das normas éticas e tudo mais, talvez não ajude tanto. Então, por exemplo, eu falo de séries, falo de questão de rede social e tudo mais, porque a gente tem aquela questão do suicídio por imitação. Né? Então, há um tempo atrás a gente teve uma situação de um livro, né, que falava de um jovem que era apaixonado por uma mulher e esse amor era impossível e tudo mais, enfim. Várias páginas do livro, eles discorrem sobre como ele sofreu, a forma com que ele cometeu o suicídio e tudo mais. E nessa época, muitas pessoas imitaram esse processo. Inclusive, se vestiam como o personagem principal. E, né, o personagem principal chamava Werther. E aí, hoje isso é chamado como efeito Werther, que é esse suicídio por imitação. Hoje a gente não tem o Werther, mas a gente tem, por exemplo, séries, por exemplo, que romantizam a questão do suicídio. Então aquele jovem que não sofreu... só série, desculpa, Elaine, de cortar, mas também desenhos, né? Sim, sim, infelizmente. E assim, são coisas nacionais. O que eu busquei, não. Então a gente tem desenhos, por exemplo, franceses,
né, que falam sobre essa questão do suicídio abertamente, só que a gente tem que entender que assim, lá é uma cultura diferente, aqui é outra. E uma pessoa, para fazer o acompanhamento dessas séries, desses desenhos, se ela não tiver um suporte emocional interessante e ela se identificar com aquilo que ela está vendo, é um problema. Né? O suicídio já é um problema de saúde pública. Você imagina se a gente perder totalmente o controle dessa questão de mídia, do que é levado para esses jovens dentro de casa, como que isso não vai ficar? Isso. É um assunto assim bem complexo e que a gente tem que realmente dialogar, a gente tem que conversar sobre isso para quebrar esse silêncio. Sim. Porque existe o silêncio tanto da parte da pessoa que premeditou, que tentou o suicídio, como também da parte da família, né? Sim. O que passa na cabeça de um jovem que está pensando em suicídio, Elaine? A gente consegue identificar? Eu sei que é uma pergunta assim, um pouco complexa, mas eu gostaria assim de passar para quem está nos assistindo para perceber essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, mudança de rotina, né, do jovem e poder ajudar a conversar, como você mesmo disse, a conversa tem que ser aberta, tem que ser direta, né? Mas tem como, né? Assim, olha, esse jovem mudou, tá? Alguma coisa diferente. Não, a gente consegue. As pessoas falam assim, mas como você vai pensar, como você vai saber o que uma pessoa que tá pensando nisso está pensando, né? Uma coisa é fato, tá? A pessoa que ela tá pensando em cometer suicídio, ela não quer morrer. Isso é fato. Tá? Isso é importante a gente frisar isso, porque as pessoas não conseguem entender. Sim, sim. Então, assim, não é uma atitude egoísta, igual muita gente fala, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, a pessoa está sentindo uma dor muito intensa, independente da idade dela, se é jovem, se é pessoa mais velha, né, se é um jovem adulto, ela está sentindo uma dor muito intensa e ela quer acabar com aquela dor, ela quer parar de sentir aquilo que ela está sentindo. E aí, qual que é a forma que ela descobre para amenizar isso? Sumindo. Muitos usam esse termo, né, eu quero sumir, eu quero desaparecer. E aí ela acaba cometendo suicídio. O que é importante a gente ter em mente em relação ao comportamento? Então, muitos dão sinais, e esses sinais a gente consegue identificar. Então, por exemplo, pessoas que de repente começam a falar coisas, escrever bilhetes, ligar para pessoas distantes que já não tinha muito contato, como se estivesse despedindo mesmo, né? Outro fator importante, né, a questão comportamental. Então, essa pessoa ela organiza coisas dela, né? Então, ela deixa um quarto organizado, organiza contas. Por quê? Quando ela começa a organizar isso, as pessoas de fora elas tendem a entender assim, nossa, melhorou. Quando, na verdade, essa melhora que ela está sentindo é o quê? Ela não quer deixar preocupação para quem vai ficar. Não quer deixar preocupação para quem quer ficar. E outra, ela tá tranquila porque ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão que para ela é acertada. Então é a mesma coisa, gente, quando a gente tem uma decisão importante para tomar na vida da gente. A gente não se sente aliviado? Sim. O mesmo acontece com a pessoa que toma esse tipo de decisão. E aí é onde quem tá de fora fala assim, ah não, mas melhorou, não vai acontecer. É esse momento que a gente tem que estar atento também. Então os pais eles têm que ficar, perceber, né, essa questão do comportamento, Sim. né? Se o filho mudou de comportamento, de repente se a pessoa era muito triste, tá alegre. Tem essa questão também, Elaine? Tendo muito triste, alegre, do muito alegre, de repente se isola. E assim, o que é importante a gente ter em mente? Cada pai, né, cada responsável conhece a característica do seu filho, né, da pessoa que está ali dentro de casa, da pessoa próxima. Então ele vai saber a mudança de comportamento que teve. Por menor que ela seja, a gente consegue ter essa percepção. É que às vezes acontece que as pessoas elas não querem perguntar, não querem acreditar que aquilo pode estar acontecendo dentro de casa. Eu acho que o objetivo dessa entrevista, né, dessa série que nós estamos fazendo aqui, falando do suicídio não só em crianças, jovens, idosos e adultos, é exatamente essa questão, né, Elaine, de fazer com que as pessoas enxerguem o óbvio que está na sua frente. Então, assim, é difícil? Não é uma situação fácil para ninguém. Mas a campanha Setembro Amarelo ela propõe esse diálogo. Sim, né? Com certeza. Então, quando o pai ele percebe essa mudança, né? Qual que deve ser a primeira atitude dele? Conversar. Eu sempre foco na conversa porque ainda é a melhor forma, né? E a partir do momento que teve essa conversa, identificou, né? Porque que nem você falou. E se o adolescente não quer conversar?
aí os pais podem orientá-lo a buscar um serviço de saúde e acompanhá-lo até esse serviço de saúde, porque tem profissionais da área de saúde mental que vão saber como puxar esse assunto, como conversar sobre isso, né? Embora eu acredito que, assim, quando a gente demonstra uma preocupação sincera, o jovem, ele tende a se abrir. Diferente de eu chegar num jovem, por exemplo, e falar assim, é impressão minha ou você tá pensando besteira, né? Então não é besteira pra ele. E tem pais que chegam desse jeito. Sim. Então você tem que chegar... A abordagem, né, ela tem que Isso. ser assertiva, né? Desarmada. Né? Porque às vezes enxergar o óbvio dói. E aí os pais acabam chegando armados porque eles não estão... eles não querem ouvir aquela resposta que eles sabem que eles podem ouvir. E é melhor ouvir essa resposta que eles não querem ouvir do que o sofrimento que vai ser de perder a pessoa, né? Sem dúvida, sem então dúvida. eu acho que é essa reflexão que a gente tem que tentar mostrar para quem tá assistindo, né? Pensar no pós, como vai ser? Se eu não falar com meu filho sobre esse assunto aqui, e se porventura ele vier cometer isso, como eu vou me sentir? Aí vem a culpa, o remorso. Vem um monte de sentimentos ruins depois disso, né? Infelizmente. Sendo que dá pra gente resolver isso agora. Né? Então, assim, pensa, se a pessoa, só o fato dela se sentir ouvida e acolhida, a gente já consegue evitar 90% dos casos, né? Então, às vezes a gente fica assim, nossa, mas onde está a dificuldade disso, né? De conversar. Lógico que algumas pessoas têm mais facilidade e outras nem tanto. Mas se a gente parar pra pensar, olha a gente, né? Numa situação complicada. Se eu não me engano, 17 a cada 20 pessoas já pensaram em morte. Não que pensaram em suicídio. Mas já pensaram, por exemplo, em tipo assim, nossa, se eu não tivesse aqui as coisas estariam melhor. Mas assim, um pensamento corriqueiro que passa pela cabeça das pessoas. Então não é incomum pensar sobre isso, né? Então por que as pessoas olham para essa situação de uma forma incomum? Por que as pessoas têm tanto medo de falar sobre a morte, Elaine? Olha, uma coisa que eu tento entender, eu tava falando hoje... É um processo natural, né? Então, é um processo natural, mas o suicídio não é. Então, talvez o tabu gire em torno do suicídio e não da morte. Como todo, embora a morte é uma coisa que, assim, é você deixar parente pra trás, é você deixar o mundo que você gosta de viver nele. Então, é complicado claro, ninguém falar. vai morrer, né? Então. Mas é um assunto que deve também ser discutido e falado, Sem né? dúvida. Hoje eu estava falando com os jovens sobre o Setembro Amarelo e eu falei para eles, tem tanta coisa mais delicada que a gente trabalha. Então a gente fala sobre sexualidade, prevenção de gravidez na adolescência, né, orientação sexual, são coisas tão íntimas. Por que a gente não fala de prevenção ao suicídio? E Elaine, como que a sociedade em geral pode fazer para apoiar, incentivar a prevenção ao suicídio? Porque parece, quando a gente fala sobre prevenção, a gente nunca pensa no suicídio, né? A gente pensa em prevenção em outras doenças. Mas como você mesmo pontuou aqui, o suicídio é um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública, né? Sim. Então, como tirar esse tabu, né? De que as pessoas não querem falar sobre isso, né? É um assunto que não deve ser discutido dentro dos lares. Mas a prevenção, ela precisa ser falada, né? Sim, com então, certeza. você já disse, é através da conversa. Existem outros caminhos? Olha, um caminho que eu acho que é super importante é a não divulgação de casos. As pessoas, elas têm um hábito de rede social. Então, aconteceu uma coisa desse tipo, passa num grupo, passa pro outro, a hora que você vai ver, aquilo viralizou. Então, infelizmente, isso ajuda e muito, na verdade, isso atrapalha e muito o trabalho de prevenção. Sim. Porque a pessoa, ela pode se identificar com aquele vídeo que ela tá vendo. Né? É a questão da mídia trabalhar com a questão da própria responsabilidade social, no sentido de que, assim, olha o trabalho que você está fazendo, por exemplo. Então, a gente está trabalhando a importância de dialogar sobre, de cuidar de um transtorno mental. A gente está direcionando para a saúde e não para o caso. E a gente percebe uma mídia mais sensacionalista, que gosta de tragédias, né? Se a gente parar para pensar desse jeito. Então, qual que seria essa responsabilidade social? Vamos divulgar os casos? Tudo bem, não tem problema. Desde que eu divulgue que aconteceu isso, porque não existiu um tratamento adequado relacionado à saúde mental dessa pessoa que fez com que ela chegasse a esse ponto. E outra coisa que é importante, né? Quando a gente fala de saúde mental, é o tratamento como um todo. Porque as pessoas falam assim, mas o que vai adiantar eu tratar da saúde mental quando, na verdade, o problema da pessoa hoje é a separação do marido? Por exemplo, tá? A separação do marido é um fator gatilho, que a gente chama. Se a gente parar para pensar no histórico pessoal dessa pessoa,
já vinha acontecendo várias outras coisas, de repente ela tinha um transtorno de humor aí que não foi tratado, né? Então não é um fator específico que leva a pessoa a isso, são várias outras coisas. Por isso que a gente foca tanto no cuidado com a saúde mental. É tão fácil, principalmente o jovem, né? Trabalhar com a estética do corpo, né? Ficar perfeito por fora e não se olha por dentro, tem vergonha de se tratar por dentro, tem vergonha de procurar um psicólogo, sim, tem vergonha de procurar um psiquiatra, sim, mas não tem vergonha de procurar uma academia, um endocrinologista, para ficar esteticamente bonito. Isso. E, nossa, foi, assim, o exemplo que você deu um exemplo, assim, excelente, né? Porque é exatamente isso, as pessoas têm vergonha de ir ao psicólogo, têm vergonha de ir ao psiquiatra, porque falam assim, eu não sou louco, né? Como também quebrar isso, né, Elaine? Porque, assim, eu agora estou falando particularmente, né? Eu, Ana Manuela, eu acho que ninguém é obrigada a saber lidar com seus próprios sentimentos, né? Sim. Do mesmo jeito que eu preciso, como você mesmo pontuou aí, de uma academia para cuidar do meu corpo, eu também preciso de alguém para me ajudar a cuidar da minha mente. Sim. Né? Então, esse é um fator que realmente a gente precisa fazer com que a sociedade entenda isso, né? A importância do trabalho de um psicólogo, né? As pessoas, elas vão começar a se preocupar com isso, Manu, eu sempre falo, né? Quando elas começarem a entender que, assim, não tem importância se eu ficar triste, não tem importância se eu precisar chorar, porque são coisas que acontecem na vida da gente. Que bom que a hora a gente tá triste, a hora a gente tá feliz. Isso é resiliência, então a gente vai aprendendo com alguns fatores que vão, né, com alguns sentimentos que a gente vai tendo ao longo da vida, e que bom que eles existem, né? Então tem gente que não quer chorar para não demonstrar fraqueza, tem gente que tá assim, toda dolorida por dentro e não quer mostrar isso para não demonstrar fraqueza. Quando as pessoas entenderem que isso é um processo normal dentro da gente, assim como é um processo normal eu sentir dor de cabeça, dor de barriga, as pessoas vão começar a procurar um médico relacionado à saúde mental. Mas vai ter que, né? É um processo. É um processo. Nós torcemos para que esse processo seja mais rápido, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente está evoluindo muito nessa questão. A campanha, né, do Setembro Amarelo, ela ajuda muito isso, né? As pessoas realmente a entender o papel do psicólogo, entender o papel do psiquiatra, né? E entender, e a pessoa também se autodescobrir, se autoconhecer. Foi como a gente falou no começo, e eu vou finalizar a nossa entrevista pontuando isso, né? É muito importante a gente se conhecer. Sim. Quem eu sou, né? O que eu gosto de fazer. Porque como você falou, né? O adolescente está passando por essa transação, né? Então ele está pensando, quem eu sou, né? O que eu vou fazer, né? Eu não quero estudar mais. Que curso eu vou fazer na faculdade? Não quero fazer faculdade, né? As meninas e até mesmo os meninos, né? Eu sou muito feio. Ninguém gosta de mim. Uma cobrança muito grande, né, em relação a isso. Então, são todas essas cobranças, né? Eu pontuei apenas algumas, tem várias outras que levam a eles a pensarem sobre isso, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí, assim, quando eles aprenderem a se aceitar, só que para isso a gente tem que ter também, né, tem que parar para pensar que, assim, tem que ter uma conscientização muito grande em relação à própria sociedade, porque a sociedade, infelizmente, cobra coisas que a gente vê que é até impossível, né? Então, assim, eu até brinco com os meninos, né, que trabalham com adolescente o dia inteiro, eu falo, gente, aquilo que vocês vêem no Instagram, eu brinco, eu falo, é comprado. Então, assim, pessoas normais somos nós, né? Então, sim, assim, a gente sempre fica discutindo isso pra quê? Pra que eles passem a se aceitar. Porque a gente vê muito essa questão do corpo, da roupa, principalmente a classe socioeconômica. Sim. Então, assim, eles acreditam naquilo que eles estão vendo na rede, que nem sempre é verdadeiro, e trazem aquilo pra vida deles e começam a se cobrar do porquê que eu não sou assim? Né? Por que eu não cheguei aí? Por que essa pessoa faz isso e eu não consigo fazer? E, infelizmente, o jovem ele tem muito isso, de se comparar, de querer viver igual ao outro, e quando não consegue, ele se frustra. E a maioria deles não consegue lidar com a frustração ainda. Legal. Então, realmente, a única maneira de ajudar esses jovens é através da conversa, né? Conversa e quebrar esse silêncio. Sim, né? sem dúvida. Conversa e orientação constantes. Isso, muito bem. Elaine, agora para quem está nos assistindo, né, se identificou com algum dos pontos que nós falamos aqui, se você conhece também alguém que já pensou, que passou por uma situação semelhante,
Qual que é o primeiro passo agora? Quais são os pontos de ajuda, de apoio? Não só aqui no município de Araras, mas também em todo o Brasil, porque tem, né, Sim. o DISC... O CVV. Isso, que é de valorização da vida, né? Isso. Então fala pra gente quais são esses mecanismos e como pode ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. Tá, então assim, pra quem assistiu essa entrevista e assim, às vezes não absorveu o que a gente falou, guarda essa última parte que é super importante. Então, quem conhecer alguém que tá passando por isso, ou até alguém que tá assistindo a gente e tá passando por isso, e não quer abrir mão desse orgulho, né, de falar, não, eu não vou pedir ajuda para ninguém. Entre em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo número 188. Ninguém vai saber que você entrou em contato e lá tem profissionais assim fantásticos, todos extremamente capacitados para fazer a orientação, fazer o acolhimento, te dar todo o suporte necessário. Vale lembrar que às vezes a ligação ela é demorada, porque imagina... O Brasil inteiro. O Brasil inteiro e outra, você falar algo que você tá sentindo não é uma coisa de 2 minutos. Sim. Então demora um pouco. Então às vezes você liga e ele vai avisar pra você que você vai ser tipo assim, o 100º da fila. Mas não tem problema, aguarda porque aquilo vai fazer muita diferença na sua vida. A nossa cidade, eu falo que é uma cidade maravilhosa em relação à questão da saúde mental. Né? Eu morei em São Paulo e a gente sabe que infelizmente São Paulo... A questão da saúde, até pelo número alto da população, é muito complicado. E aqui a gente tem um serviço de saúde mental fantástico. Então a gente tem o Bianchini, na Avenida Loreto, do lado da Escola Carlota. No fundo do Bianchini a gente tem o CAPS 1, né? E a gente tem o CAPS AD, que se eu não me engano mudou agora para o Parque das Árvores. É importante a gente procurar esse serviço de saúde mental, caso a gente veja que existe um amigo, um filho, alguém que... Eu queria muito ajudá-lo, mas eu não sei o que fazer. Você já vai estar ajudando o suficiente, pegando essa pessoa e acompanhando ela até o serviço de saúde mental. Ou orientando a ligar no 188 do CVV. Muito bem. Elaine, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também você que nos assistiu, que nos acompanhou. Faço aqui um apelo para você, não é nem um pedido, é um apelo, né? Para você curtir essa entrevista, comentar e também compartilhar com seus amigos, porque o nosso objetivo aqui é ajudar o máximo possível de pessoas a realmente quebrar esse silêncio e falar sobre prevenção ao suicídio, né? Eu agradeço por você ter nos acompanhado e faço um convite para você acessar o portal de notícias ararasempauta.com.br. Todos os dias temos notícias diárias de Araras e região. Até mais!